Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus e a cada adolescente que estará conosco, né, considerando aqui, né, conhecendo até melhor dizendo, o conteúdo de mais uma lição dominical. Nos encontramos no primeiro trimestre de 2025, que tem como tema central a classe dos adolescentes, a revista, né? Vai falar aqui sobre Gênesis, né? Livro dos grandes começos. E nessa oportunidade que o Senhor está nos dando, vamos estar conhecendo o conteúdo da 7ª lição, que tem como tema Noé e o recomeço da vida. Tá bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você não for inscrito, faça isso, se inscreva. Esteja conosco em cada programação, considerando, né? Refletindo junto conosco na palavra de Deus, e tempo certo que Deus há de falar conosco na individualidade também, tá bom? Portanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos da tua volta. Enquanto isso, Senhor, aguardamos. Estamos aqui, Pai, diante da classe dos adolescentes, da lição número 7, que vai falar do recomeço da vida, pelo qual é um símbolo, né? A questão de Noé ter escapado aí por conta do agir do Senhor, do dilúvio, Pai. Começando aí uma nova vida, juntamente com sua família, sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos. Nos abençoa, Pai, durante o momento que aqui estivemos conhecendo esse conteúdo e que o Senhor tenha a liberdade de falar conosco, se assim o Senhor quiser, por caso de ter que fazer algum comentário além do conhecimento ou durante o conhecimento desse conteúdo. Faz isso, Pai, abençoa cada adolescente, liberta aqueles que estão, Senhor, longe, distante de Ti, mas que sejam alvo, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu agir, e possam tão cedo, Senhor, já estar, Senhor, caminhando com o Senhor, colocando a sua vida totalmente, Senhor, diante de Ti, entregando a sua vida ao Senhor e buscando servir ao Senhor em espírito e em verdade. Faz isso, Pai, a cada adolescente, a cada um de nós também, que nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou abrir aqui o PowerPoint. Noé e o recomeço da vida. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 6, 13 a 22. Vamos estar lendo aqui na Bíblia, né? Gênesis, capítulo 6, versículo 13, né? 13 ao versículo 22. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Vale para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás, e o comprimento da arca será de 300 côvados, e a sua largura de 50, e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela, e lhe darás um côvado de altura, e à porta da arca porás o seu lado, falaás com andares abaixo, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu
e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo o réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajuntam para ti, e te será para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus mandou, assim o fez. E capítulo 8, de 15 a 22. Capítulo 8, de 15 a 22. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu, juntamente contigo tua mulher, teus filhos, a mulher dos teus filhos. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-o para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra. Frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé com ele seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Deixa eu só ver o negócio aqui. Até o 22, né? Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Sentiu o Senhor suave o cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A mensagem diz, deixa eu só ver aqui o negócio. A mensagem: mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Capítulo 6, versículo 8. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Vamos ver lá, Gênesis 6, versículo 8. 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aqui a tradução deve ser a tradução de hoje, né? Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. E não era, né? Noé não tinha nenhum mandamento em mãos, porque não existia lei ainda, pela qual Deus estabeleceu através de Moisés. Mas Noé não se igualou àquele mundo de então. Ele não agia da mesma maneira. Ainda que a corrupção era reinante naquela oportunidade, Noé preferiu e escolheu ser diferente, amado. E é o que o Senhor espera de nós, cara adolescente, é que sejamos diferentes. Não é melhor de quem quer que seja, mas simplesmente diferente. E buscar fazer aquilo que realmente é excelente, aquilo que realmente há louvor, como diz Paulo, a verdade, né? A virtude, nisso pensai. Vamos descobrir, imagine Deus olhar para a terra e encontrar apenas um homem que se agracie. Isto é o que aconteceu no dia de Noé e sua família. O pecado dominava a terra de forma tão intensa. Somente esse justo buscava andar de forma reta diante do Criador. Foi nesse contexto que Deus decidiu extinguir a raça humana para em seguida fazer um novo povo. Noé viveu experiências que nunca pensou serem possíveis. Receber de Deus a missão de construir a arca para a salvação da espécie humana e muitos animais, vivenciar o terror do dilúvio sobre a terra e depois ser parte de uma aliança com Deus.
Primeiro ponto. Quem foi Noé? Noé e sua família. Noé era descendente de Sete, filho de Adão. Noé era filho de Lameque e neto de Metusalém, o homem com maior idade registrada na Bíblia. Além disso, era bisneto de Enoque, o homem que andou com Deus e foi arrebatado. Quando Noé nasceu, seu pai profetizou: este menino vai trazer descanso para nós. Noé era casado e pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ele era um homem justo e obediente a Deus. Noé é um dos heróis da fé, pois temeu a Deus e creu quando ouviu a sua voz. Os contemporâneos de Noé. Os homens se multiplicaram e foram se espalhando pela face da terra. Os descendentes de Adão deveriam contar a história do Éden uns aos outros para prevenir o homem de cometer novos pecados diante de Deus. Porém, se ouviu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. A triste conclusão é que houve a multiplicação do mal e não da retidão e da gratidão. Terceiro subponto, a insatisfação de Deus com os homens. O Criador ficou muito triste, com o coração tão pesado, que decidiu extinguir toda a raça humana. Deus é sempre justo e não comete erros. A decisão de tomar medida tão dura quanto os contemporâneos de Noé foi porque a medida do pecado deles atingiu um nível muito alto. Se houvesse pessoas com o coração voltado para Deus, com arrependimento e súplica, não haveria necessidade de um juízo tão duro. Apenas Noé e sua família faziam o que agradavam a Deus. Volto aqui a salientar, cara adolescente, que esse fazer o que agradava a Deus é que ele não se vendia, ao pecado, que era corriqueiro no tempo de Noé. Porque ele ainda não tinha mandamento de Deus. Ele cria no Criador, no Senhor. Deus manda o dilúvio. O anúncio das muitas águas. Deus aprovava a conduta de Noé entre seus contemporâneos. O filho de Lameque estava sempre em comunhão com Deus. Em certa ocasião, o Criador se apresentou a Noé e anunciou seu plano de destruir toda a raça humana. O Senhor estava decidido e sua determinação não poderia ser impedida. Instruções para a arca. Para preservar os homens e os animais na face da terra, Deus orientou Noé a iniciar um grande projeto de engenharia naval. O justo homem deveria construir uma grande arca de madeira, para que nela sua família e muitos animais fossem abrigados e não morressem afogados. A arca tinha dimensões muito grandes, 133 metros de comprimento, 22 metros de altura e 13 de largura. Por dentro, a arca tinha compartimento dividido em 3 andares, portas, além de ter todas as brechas tapadas com piche. O dilúvio sobre a terra. Chegado o tempo, no grande barco entraram Noé, sua esposa, seus filhos e a nora do patriarca. E com eles, todos os animais que Deus determinou que também entrasse na embarcação. O Senhor lacrou a porta da arca. Do céu e das grandes fontes jorraram água em abundância por 40 dias e 40 noites. No Éden, o pecado causou a expulsão do homem, abriu portas para a morte e provocou a maldição na terra. Sob o dilúvio, uma vez mais a humanidade sofreu por causa da iniquidade daqueles que prometeram. No Éden, o pecado causou a expulsão dos homens, abriu portas para a morte e provocou a maldição da terra. Sob o dilúvio, haver mais a humanidade sofreu por causa das iniquidades. Tudo que tinha fôlego, homens, aves, animais terrestres, mas que estavam fora da arca, morreu. Terceiro ponto, a aliança de Deus com Noé e toda a criação. O fim do dilúvio.
As águas do dilúvio subiram, levantaram a arca que ficou boiando sobre a terra. Passados 150 dias do dilúvio, as águas começaram a baixar quando Deus mandou um vento soprar sobre a terra. Noé, para verificar as condições da terra, da janela da arca soltou um corvo, que foi e voltou, sem encontrar terra seca. Depois soltou também uma pomba. Depois de 7 dias, soltou novamente a pomba, que dessa vez levou ao patriarca uma folha de oliveira. Por fim, em mais 7 dias, tornou a saltar a ave que não mais retornou para a arca. Passado cerca de 1 ano, desde o início do dilúvio, a terra estava bem seca. Noé sai da arca. Sob a orientação divina, Noé e sua mulher, seus filhos e Nora saíram da arca, juntamente com todos os animais. A única família do mundo contemplava a nova terra, sem outros seres humanos. Os animais existentes eram somente os que saíram da arca. Nesse novo cenário, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar para adorar a Deus. Homens e mulheres que temem a Deus estão sempre preocupados em buscar ao Senhor em sua oração e súplicas, independente das circunstâncias. Terceiro subponto, caminhando para o final, o pacto de Deus com a criação. O cheiro do sacrifício de Noé chegou até o Senhor, que se agradou daquela adoração. Deus então fez promessa para toda a humanidade. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então Deus abençoou Noé e sua família para que se multiplicasse, se espalhasse sobre a terra para dominarem sobre os animais. Esta bênção era semelhante àquela dada a Adão e Eva, para afirmar sua aliança. O Criador colocou no céu o arco-íris. Ele é a lembrança de que Deus prometeu e vai cumprir o que foi dito. É sinal de que o Criador tem um compromisso com toda a criação. Em Noé, Deus marcou o recomeço da vida para toda a criação. O dilúvio foi a resposta de Deus diante do aumento generalizado do pecado sobre a face da terra. No entanto, Deus exterminou a raça humana em sua totalidade, preservou a humanidade através de Noé e sua família. Mais uma vez, Deus demonstrou misericórdia com a sua criação. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E assim como Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança conosco, o Senhor Jesus, mediante o seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Assim como o grande grau de pecado, caro adolescente, que se encontrava aquele mundo de então, foi necessário o extermínio total daquele mundo. Porém, Deus achou graça em Noé, que é o tipo de Cristo, e a arca, que também, metaforicamente, é o tipo também de Cristo. E não será diferente no final dos tempos, onde a igreja será arrebatada, porque estamos escondidos nele, em Cristo Jesus. Ele é a nossa arca. E quando vier novamente o dilúvio da ira de Deus sobre este mundo, nós estaremos já sido tirado daqui e estar com o Senhor para todo sempre. Amém? Pense nisso e que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos.